roubo da Lufthansa, o assalto milionário que terminou em uma onda de assassinatos. Madrugada de 11 de dezembro de 1978, Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Na madrugada de 11 de dezembro de 1978, enquanto Nova York dormia sob o frio intenso do inverno, um crime silencioso estava prestes a entrar para a história. Não houve explosões. Não houve perseguições em alta velocidade, nem disparos ecoando pelos corredores. Apenas homens frios, disciplinados e determinados, executando um plano tão perfeito que, décadas depois, ainda é considerado um dos maiores roubos já realizados em solo americano. Mas o verdadeiro mistério não é apenas como o dinheiro desapareceu. É porque quase todos os envolvidos também desapareceram. Esta é a história do lendário roubo da Lufthansa. Uma história de milhões de dólares, traições, assassinatos e do poder implacável da máfia. No final da década de 1970, o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, era um dos principais centros financeiros do mundo. Todos os dias, milhões de dólares em dinheiro vivo, joias e valores eram transportados entre países. Poucos imaginavam que um dos depósitos mais protegidos do aeroporto escondia uma vulnerabilidade fatal. Foi aí que entrou em cena um homem chamado Louis Werner. Funcionário da empresa responsável pelo terminal de cargas da Lufthansa, Werner enfrentava graves problemas financeiros. Endividado e desesperado, ele revelou informações sigilosas a um conhecido ligado ao crime organizado. Sem perceber, havia entregado o mapa do tesouro. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos da família criminosa Lucchese, uma das mais poderosas organizações mafiosas dos Estados Unidos. Entre seus associados estava um homem conhecido por sua inteligência, frieza e enorme influência. Jimmy Burke. Embora nunca tenha sido oficialmente membro da máfia italiana por ser descendente de irlandeses, Burke era respeitado e temido por praticamente todos. Especialista em roubos, ele enxergou imediatamente o potencial daquele golpe. Era uma oportunidade única, um roubo gigantesco. Com risco mínimo e recompensa milionária. Durante semanas, Burke reuniu uma equipe cuidadosamente escolhida. Cada integrante tinha uma função específica: motoristas, olheiros, homens armados, especialistas em logística. Nada poderia dar errado. O plano era simples na teoria: render os funcionários do terminal de cargas, obrigá-los a abrir os cofres, carregar todo o dinheiro e desaparecer antes que a polícia sequer entendesse o que havia acontecido. Naquela madrugada gelada de dezembro, o plano começou. Pouco depois das 3 horas da manhã, 6 homens mascarados invadiram o prédio de cargas da Lufthansa. Os funcionários foram surpreendidos antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. Sem violência desnecessária, sem pânico. Os criminosos sabiam exatamente onde estavam as câmeras, os cofres e cada funcionário. Era evidente que possuíam informações internas. Sob ameaça, os empregados abriram os compartimentos de segurança. Em poucos minutos, montanhas de dinheiro começaram a ser colocadas em caixas. Notas americanas, moeda estrangeira, cheques de viagem. Tudo cuidadosamente carregado para uma caminhonete. Quando o grupo deixou o aeroporto, levava aproximadamente 6 milhões de dólares. Na época, o equivalente a dezenas de milhões de dólares atuais. Era o maior roubo em dinheiro da história dos Estados Unidos. A polícia chegou rapidamente, mas os ladrões já haviam desaparecido. O FBI iniciou uma das maiores investigações de sua história. Centenas de agentes, milhares de horas de trabalho, interceptações telefônicas, informantes infiltrados. A pressão era enorme. Durante algum tempo, parecia que ninguém seria encontrado, até que um pequeno detalhe mudou tudo. A caminhonete usada no assalto foi abandonada em um estacionamento. O problema? Ela deveria ter sido destruída.
Uma falha aparentemente simples, que permitiu aos investigadores reconstruírem parte da operação. Mesmo assim, as provas ainda eram insuficientes para incriminar os principais líderes. Mas então aconteceu algo inesperado. Jimmy Burke começou a desconfiar da própria equipe. Alguns integrantes estavam gastando dinheiro demais, comprando carros novos, casacos de luxo, joias, casas, exibindo uma riqueza impossível de justificar. Para Burke, isso era uma sentença de morte. Quanto mais chamassem atenção, maior seria o risco de toda a organização ser descoberta. A solução encontrada foi brutal: eliminar qualquer possível ameaça, um por um. Os participantes do roubo começaram a desaparecer. Alguns foram encontrados dentro de carros, outros em terrenos abandonados. Outros simplesmente nunca mais foram vistos. Corpos apareceram congelados, esquartejados, executados com tiros a queima-roupa. Era como se o próprio roubo estivesse apagando todas as testemunhas. Em poucos meses, praticamente toda a equipe havia sido eliminada. Apesar das suspeitas, Jimmy Burke jamais foi condenado pelo roubo da Lufthansa. O FBI tinha convicção de que ele havia comandado toda a operação, mas nunca conseguiu reunir provas suficientes. Burke acabou preso anos depois por outros crimes, incluindo assassinato. Morreu na prisão em 1996, levando consigo muitos dos segredos daquele assalto. A história do roubo da Lufthansa ganhou fama mundial quando inspirou um dos filmes mais aclamados do cinema, Os Bons Companheiros, Goodfellas, dirigido por Martin Scorsese e baseado no livro Wise Guy, retrata diversos acontecimentos ligados ao assalto, incluindo a onda de assassinatos que se seguiu ao crime. Embora o filme dramatize alguns acontecimentos, boa parte da história foi inspirada em fatos reais. Até hoje, parte do dinheiro nunca foi recuperada. Alguns investigadores acreditam que uma parcela significativa foi lavada em negócios ilegais. Outros acreditam que continua escondida em algum lugar. A verdade, provavelmente desapareceu junto com aqueles que participaram do roubo. O roubo da Lufthansa não foi apenas um assalto milionário. Foi um retrato cruel de um mundo onde confiança vale menos do que dinheiro, onde alianças duram apenas até o último dólar ser dividido, e onde o maior perigo nunca foi a polícia, mas sim os próprios parceiros. Décadas depois, essa história continua fascinando investigadores, cineastas e amantes de crimes reais.